O papel do dinheiro. O que você precisa para ser feliz? Quanto você custa por mês? O que você pode fazer para ter esse custo pago? Onde você pode encontrar o prazer que atenda às suas necessidades? Para conseguirmos chegar a uma solução, é necessário identificar e transmutar as crenças que sustentam o não para o dinheiro e para o prazer. O dinheiro é uma energia muito poderosa que, se você souber lidar com ele, pode te ajudar a atravessar essa experiência terrena com mais tranquilidade e mais conforto. Caso contrário, o dinheiro pode te destruir. É preciso se aproximar dele sem julgamento e sem medo, e estar aberto para aprender a fazer a conta básica, a fim de que você possa, aos poucos, encontrar seu ponto de equilíbrio. Vamos lembrar de alguns aspectos básicos do conhecimento. Em essência, somos um sim, o eu real, ou o eu superior, esse raio do sol que somos. Por si só já é prosperidade, saúde, amor e alegria. Porém, ao longo do tempo, devido às experiências psicoemocionais que vivemos, construímos capas que encobriram o sim, dando lugar para o não. Quando se sente livre para ser quem você é, em uma determinada área da vida, você vibra na energia do sim e, automaticamente, tudo flui. Então, você se sente abençoado, com sorte, sabendo que tudo vai dar certo. Por outro lado, nas áreas em que usa máscara e deixa suas crenças limitantes se manifestarem, você vibra na energia do não e, consequentemente, as coisas não dão certo. Dito tudo isso, como é que você está na área do dinheiro, da prosperidade? Você se sente abençoado e com sorte? Ou para você o dinheiro é um problema porque você gasta mais do que ganha? Ou é escravo do medo de perder o que você acumulou? Se esse é o caso, vá atrás das crenças, porque elas o impedem de encontrar seu ponto de equilíbrio. Além das crenças da história pessoal, há também heranças dos ancestrais, as influências do universo transpessoal, que às vezes são impeditivos do fluxo da prosperidade. Esses ancestrais não tiveram a chance de prosperar. Quem sofre do medo de perder o que acumulou ou é indulgente em relação ao que se conquistou também não é uma pessoa verdadeiramente próspera, pois a verdadeira prosperidade inclui a paz na relação com o dinheiro. Eles ainda podem estar se sentindo excluídos do sistema e sofrendo as dores geradas pela falta. Precisamos incluí-los em nosso sistema energético e psíquico e, de alguma maneira, reparar essa ferida que ficou aberta em nosso sistema familiar. Precisamos honrar nossos ancestrais, além de compreender suas dores e de incluí-los. Pode ser de grande valia fazer uma oferenda com flores, água, incenso, ou seja, precisamos emanar luz e amor para eles. Afinal, é uma influência tão grande em nosso sistema que, em algum nível, sem perceber, temos medo de prosperar para não feri-los. Assim como muitos têm dificuldade de prosperar mais do que os pais para não perder seu amor. Especialmente para você, que é um buscador espiritual e que foi e é influenciado por diferentes doutrinas, teorias e pensamentos espirituais, é importante muita atenção, porque várias transmissões espirituais ao longo da história desconsideravam a importância da matéria. Negligenciaram Annapurna Lakshmi, que são as frequências divinas, da prosperidade e da abundância. Mas cada coisa tem seu lugar na existência. Prosperidade também é divina, porque ela faz tudo crescer e prosperar. Como diz o sábio ensinamento do cristianismo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, as leis da matéria precisam ser respeitadas para que haja harmonia, senão criamos um karma material que vai nos perseguir e prejudicar. Uma das leis da matéria
é a lei do pagamento, que é um aspecto da lei do dar e receber, da lei do intercâmbio. É uma forma de honrarmos o valor das coisas. O seu serviço tem um valor e precisa ser honrado. Isso pode ser feito através de um montante em dinheiro ou trocando por alguma outra coisa. Mais importante do que honrar o valor do serviço é reconhecer esse valor. Damos com gratidão porque reconhecemos que recebemos. Esse é um dos pilares da prosperidade. Quando você é grato por aquilo que recebe e cede a lei do pagamento com gratidão, você começa a funcionar no fluxo da prosperidade e da abundância. Pague tudo com gratidão. Por exemplo, dentro da tradição védica, onde o conhecimento é transmitido através da relação mestre e aluno, o pagamento é realizado por meio da dakshina ou do seva. Dakshina é o termo da tradição védica que se refere ao pagamento dado a um mestre espiritual pelos ensinamentos recebidos. Pode ser um valor determinado por ele, um valor livre, se o contrato for esse, ou ainda algum serviço prestado. Por exemplo, se você quer ser minha aluna e aprender comigo, eu posso designar um valor fixo pelas minhas aulas, sugerir que você contribua livremente ou posso combinar de receber o pagamento na forma de um serviço. Tudo dependerá do acordo feito entre mestre e discípulo. Já seva é o serviço prestado ao sagrado de forma desinteressada, que pode ser desde uma caridade em um projeto social até um serviço prestado a um mestre em um ashram. O seva é também sadhana, prática espiritual, que tem como objetivo a purificação do ego e dos maus karmas. Tudo isso volta para você, pois é uma lei básica, também muito enfatizada pelo cristianismo. É dando que se recebe. Mas deve ser uma doação consciente, sem querer receber em troca. Eu não estou falando de barganha, mas de um sistema consciente de troca, de intercâmbio, como é na natureza, em que tudo o que você planta, você colhe. Se você agradece em algum momento, essa gratidão retorna para você. É o fluxo que faz tudo crescer e prosperar. Quando estamos em harmonia com as coisas à nossa volta, acontecimentos positivos vêm com facilidade. Tudo o que necessitamos chega para nós na hora certa. E com isso, vamos desenvolvendo confiança em nós mesmos e na vida. Em síntese, primeiro é necessário se harmonizar com o fluxo da prosperidade e da abundância. Um dos elementos criadores da harmonia é respeitar a lei do pagamento com gratidão sincera. Essa harmonia com o fluxo da prosperidade e da abundância talvez seja a grande novidade em relação ao dinheiro e à economia. E eu digo que isso não é novo, pois diz respeito à nossa essência. Somos prosperidade. É como se estivéssemos voltando para casa. Se somos filhos de Deus, que é o dono das glórias eternas e da riqueza universal, por que existe um sentimento de vazio? Por que temos medo de que algo falte para nós, tendo ou não dinheiro? O fato é que as crenças precisam ser identificadas e transmutadas. Quando removermos essas crenças limitantes, certamente ficará mais fácil pensarmos em um modelo de economia, produção e consumo que seja benéfico para a nossa sociedade. Estamos voltando para o mesmo propósito: colocar Deus como ponto central da nossa vida. Quando estou falando de Deus, não me refiro a Deus que está fora, longe em algum lugar, mas ao ser, ao eu mais profundo que somos nós. Ativando a prosperidade e a abundância. Quando falamos em prosperidade e abundância, é inevitável pensar em bens, posses e fortuna. Mas essa consciência vai além da capacidade de ganhar dinheiro. Muitas vezes temos a sensação de que estamos nos esforçando muito, mas recebendo pouco. Nesse caso, devemos investigar em que área da vida estamos em desalinhamento com aquilo que
determina o nosso coração. Eu diria que a prosperidade e a abundância estão mais relacionadas à lei do mínimo esforço, que diz ser através de pequenos esforços que as coisas grandiosas são feitas e as necessidades atendidas com facilidade. Isso ativa um círculo benigno auto-perpetuador que vai criando situações positivas, em que você se sente agradecido e passa a enxergar a graça e a beleza na vida. Lembre-se sempre de uma lei básica da vida: semelhante atrai semelhante. A consciência de prosperidade atrai prosperidade. A verdadeira prosperidade é a consciência de que suas necessidades são atendidas. É o saber e a confiança nessa divina providência que elimina o medo da escassez. Não é teoria ou uma crença, é um saber. É isso que ativa o fluxo da prosperidade. Quando aquilo que você tanto deseja não acontece, você enxerga essa situação como uma oportunidade para revisar os seus desejos e ver se são mesmo necessários e se estão alinhados ao Dharma, que é a lei da existência. A prosperidade e a abundância são dimensões do ser. O que impede que esse natural estado do ser se manifeste são geralmente crenças limitantes e condicionamentos que bloqueiam o fluxo natural da dimensão do amor. Entender isso é muito importante, porque o conhecimento é uma das medicinas mais eficazes para desbloquear o fluxo da abundância. O conhecimento nos mostra que a prosperidade, que também é a consciência de merecer a abundância, é um direito legítimo de todo filho desta terra. Infelizmente, são poucos os que sabem disso e os que usufruem desse direito. Os conceitos por trás da verdadeira riqueza são bem simples e, justamente por serem simples, muitas vezes são negligenciados. O ego busca coisas complexas e de difícil absorção, exatamente para continuar seu ciclo de pseudocontrole. Por exemplo, às vezes fazemos uma série de coisas para tentar prosperar, mas esquecemos de fazer o básico, que é reprogramar o subconsciente com a ideia da riqueza. No nível consciente, podemos fazer todo tipo de esforço, como assistir a cursos que ensinam técnicas para ganhar dinheiro. Mas, se o subconsciente estiver programado para fracassar financeiramente e não for reprogramado, nada vai adiantar. A reprogramação é simples, mas poucos conseguem colocá-la em prática. Então, o que fazer? Por exemplo, experimente em estado de relaxamento profundo repetir mentalmente a palavra riqueza. Faça isso antes de dormir, procurando adormecer repetindo esse mantra. Ao acordar, também faça o mesmo, ou seja, faça a repetição mental da palavra riqueza, nos momentos em que estiver entre o estado de vigília e de sono. Observe o que emerge na sua vida e na sua consciência. Assim, é possível que aos poucos o subconsciente seja reprogramado. Gradualmente, você vai criando consciência de prosperidade. O ego sonha com a liberdade, mas não se permite ser livre. A verdadeira prosperidade proporciona isso, porque ela é o fenômeno que nos possibilita ter todas as nossas necessidades atendidas. Perceba que isso nos liberta, inclusive do medo, que é um dos mais cruéis carcereiros do nosso psiquismo. Quem tem consciência de viver no medo sabe do que estou falando. Somente quando estamos enraizados no ser é que cocriamos com o universo. A criação surge da fonte e, se estamos conectados a ela, o poder de realização usa o nosso aparelho corpo-mente para criar aquilo que precisa ser feito. Mesmo que não tenhamos consciência disso, temos em nós o DNA do Criador, a frequência divina de Brahma. Entenda que tudo é energia e informação e, quando aprendemos a direcionar os vetores da energia e da informação, nos tornamos raios de realização. Temos a capacidade de realizar, de fazer e acontecer.
Os pensamentos são a matéria-prima utilizada para criar, seja o que for, da doença à saúde, da miséria à abundância. O pensamento aciona a energia que está dentro e a que está fora. Tudo é energia, tudo é átomo, e tudo pode ser manipulado através de pensamentos intencionais. Nós criamos o nosso destino. Alguns pensamentos criam miséria e outros criam abundância. Se estamos criando miséria e queremos abundância, estamos sendo vítimas de pensamentos inconscientes ou semiconscientes, que precisam ser neutralizados. Se pudermos nos tornar conscientes de tais pensamentos, mais rápida será a neutralização deles, pois a prosperidade ou ter nossas necessidades atendidas com facilidade ocorre quando não há mais contradição dentro de nós. Quando pensamentos, palavras e ações estão alinhados e focados na mesma direção. Mas, às vezes, os pensamentos contrários estão inconscientemente longe do nosso campo de visão. Por exemplo, você pode afirmar conscientemente que merece a riqueza universal, mas o programa instalado em seu subconsciente não acredita nisso. É preciso reprogramar a mente com pensamentos geradores da realidade a qual você quer materializar. Isso é como uma medicina que vai pouco a pouco neutralizando os efeitos das crenças e os pensamentos contrários mais arraigados. Você vai purificando as crenças limitantes com afirmações potencializadoras. Seja generoso e desprendido. Não se perca em mesquinharias. Volte a se lembrar da fonte infinita. Essa lei é realmente muito importante, pois ela nos faz entender vários aspectos fundamentais do jogo divino. Generosidade e igualdade social. Esse assunto se torna complexo quando vamos além da esfera pessoal, de desenvolvimento espiritual e encaramos os problemas sociais que vivemos. Infelizmente, nossos líderes políticos e governantes não têm consciência espiritual para fazer política pública e atender à necessidade de todos. Isso é um grande problema, porque, sem essa consciência, promover harmonia e justiça social vira uma obrigação e não um propósito maior de vida. O governante está no poder por uma viagem do ego. Ele quer ter poder porque ainda está em uma fase de cristalização do ego. Então, perceba que a nova realidade ainda não pode se manifestar em todos os lugares. Estamos falando de manifestar primeiro no nível pessoal, na sua vida, em que você passa a influenciar um espaço e depois vai criando grupos, ilhas de excelência. É assim que vamos propagando essa visão. Afinal, só podemos dar o que temos para oferecer. Só vamos nos doar verdadeiramente se estivermos de coração aberto. A generosidade real é uma fragrância da abertura do seu coração. Quando você se desamortece, passa a sentir no primeiro momento suas próprias dores e, aos poucos, a dor do outro. Você pratica a empatia e quer ver o outro feliz e em paz. Quando você, em algum momento, passa pelo inferno e vê o que é sofrimento, também vai querer que o outro saia desse lugar de dor. Mas, se você não conseguir ser generoso, esteja atento para não se condenar e não se culpar. Mesmo que já tenha compreendido a importância dessa transição dentro de você, é natural que, em alguns momentos, você tenha recaídas, que o egoísmo te pegue e você se feche de novo, sem querer dar nada a ninguém. Tudo bem, acolha o seu humano, a sua imperfeição, a sua fragilidade, sem se culpar ou se punir. Quando falamos sobre economia, é muito comum que questões muito bem elaboradas sobre justiça social venham à sua mente. De fato, é necessário fazer justiça social neste mundo. Isso é evidente, mas a verdadeira justiça precisa estar em primeiro lugar amparada em seu coração.
e essa construção é um processo. Percebo que em muitas pessoas existe um sentimento de obrigação, que vem de uma culpa e de uma vergonha por estar em um lugar privilegiado da sociedade. Portanto, o que puder ser feito em relação à distribuição das riquezas é importante que se faça ancorado na consciência emergida de um sério trabalho pessoal de autodesenvolvimento. É preciso relaxar na aceitação daquilo que você tem, do lugar em que você se encontra, e até mesmo fazer as pazes com a riqueza e com sua prosperidade, se for o seu caso. Dificilmente você vai querer ver os outros prosperando se você não estiver prosperando com tranquilidade. Perceba que não estou falando que você precisa estar prosperando para ajudar o outro a prosperar, mas que você precisa estar em paz com a sua prosperidade, sem se sentir culpado por ter mais do que o outro e querer ajudá-lo por um sentimento de culpa. Vale mais um egoísmo verdadeiro do que uma falsa caridade, pois você não pode dar para as pessoas aquilo que você não tem. Primeiro, encontre a paz dentro de você, se aceite e se harmonize com seu karma. Depois, quando despertar verdadeiramente a generosidade, você vai passar a compartilhar isso sem peso, pois estará alinhado com o seu Dharma. Na nova realidade, é preciso que a generosidade seja verdadeira e que você trabalhe para de fato derrubar os muros. Você começa derrubando os muros dentro de você, incluindo as partes que em seu interior estão rejeitadas por medo ou por vergonha. A inclusão começa com você acolhendo até mesmo seu egoísmo, identificando as razões do seu ego e olhando para as fendas do seu corpo emocional. Ao identificar as raízes, você pode chegar ao perdão e virar a página. É nesse ponto que você começa a abrir os canais da empatia, a perceber que o outro também passa por dificuldades semelhantes, ou talvez piores que você, a ser capaz de sentir verdadeiramente as pessoas à sua volta, reunindo um grupo de pessoas que já podem em algum grau praticar empatia, já podemos mudar a realidade. É assim que visualizo a roda da prosperidade e da generosidade girando para movimentar a justiça social no mundo. No nível pessoal, você pode fazer pelos seus pares, pela sua família, pelas pessoas em seu entorno ou, quem sabe, até expandir para um grupo maior. Tudo vai depender da dimensão do poder que foi acordado dentro de você. Às vezes, uma pessoa sozinha consegue impactar o planeta, mas, se você for capaz de transformar a sua família, já é um avanço. Reunindo um grupo, podemos impactar uma comunidade próxima, por exemplo, oferecendo auxílio para uma escola, uma creche, um hospital, um asilo, cuidar dos animais, dos mais necessitados, daqueles que não conseguem dar conta sozinhos, e assim por diante. Sinto que é um dever compartilhar. Dividir é dármico. Perceba que toda natureza compartilha constantemente. O sol compartilha, a água compartilha, as flores, as árvores, ininterruptamente. Eles estão dividindo luz, beleza, perfumes e nutrientes. Em suma, a essência da nova consciência que estamos querendo manifestar é o Dharma, é a lei do amor. Um novo modelo econômico. A partir do momento em que trabalhamos na consciência da prosperidade e da generosidade dentro de uma cultura de propósito, os indivíduos mais conscientes começam a movimentar novos sistemas que podem gerar um real impacto no planeta. Eu já tenho testemunhado alguns exemplos de novas formas de atuar na esfera econômica que apontam possíveis caminhos. Certa vez, minha aluna Ticiana Queiroz, do trabalho de desenvolvimento de lideranças que eu estava ministrando, fez uma apresentação sobre modelos mentais do novo capitalismo consciente que está surgindo.
e diversos pontos me chamaram a atenção. Um deles é que atualmente já podemos ter uma nova visão de negócio, porque algumas empresas estão dedicadas a resolver questões sociais e ambientais de forma verdadeira, não apenas marketing. É o chamado setor 2.5, um misto entre o segundo setor, empresas, com o terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, ONGs. Tradicionalmente, as empresas existem para gerar lucros e as ONGs para resolver alguma questão social ou ambiental. Em cada um encontramos limitações. A proposta do setor 2.5 é justamente criar negócios de impacto, que sejam financeiramente autossustentáveis, que gerem lucro e tenham um propósito de promover algum impacto social e ou ambiental. As empresas precisam aprender a gerar impacto e as ONGs precisam aprender a ganhar dinheiro para realizar suas funções. Segundo essa minha aluna, as empresas que não se preocuparem com o impacto que estão gerando por consciência terão que fazer por sobrevivência dos negócios e da humanidade. Alguns clientes já querem saber como e por que uma marca faz o que faz, e alguns investidores estão interessados em indicadores de impacto, além do lucro, para decidir como direcionar seu dinheiro. Em consultorias e palestras, normalmente essa aluna provoca as empresas com algumas questões bastante pertinentes, como: qual é o seu core business? Qual problema social ou ambiental está ligado à sua atividade? Como usar os talentos do seu negócio para se colocar a serviço de uma necessidade social ou ambiental? Estamos falando de uma mudança de paradigma que pode gerar uma mudança cultural nas organizações. E essa mudança envolve um empoderamento por parte do indivíduo na resolução dos problemas socioambientais. No paradigma antigo, a função de resolver problemas socioambientais é relegada ao setor público ou a ONGs. Enquanto isso, as pessoas focam em gerar resultados financeiros, que acabam causando mais problemas sociais e ambientais. Percebe como é um círculo negativo que se auto-perpetua? O indivíduo com a consciência ampliada percebe que o seu propósito está ligado a tornar este mundo um lugar melhor, sair do lugar de vítima de um governo incompetente e encontrar oportunidades de atuar com impacto. Uma verdade que ouvi dessa minha aluna foi a seguinte: o capitalismo por si só não tem consciência. Quem pode ter consciência são as pessoas que estão à frente disso. Capitalismo é uma lógica de mercado, que pode ser usado de diferentes formas. A responsabilidade é da liderança. Quem tem o capital tem responsabilidade do que está acontecendo. Quem tem o capital pode mudar o mundo. Compreenda que aqui estamos falando sobre essa visão do dinheiro enquanto energia criadora que, dependendo do grau de consciência de quem o usa, consome ou investe, tem o poder de transformar a realidade. Portanto, se queremos transformar o sistema econômico, é de extrema importância que nós, enquanto agentes da economia, comecemos essa revolução, independentemente do papel que temos. É papel do consumidor ter consciência ao comprar, saber que tipo de empresa está apoiando. É papel da empresa pensar no seu impacto socioambiental. É papel do investidor ter consciência de que tipo de negócio o seu capital está fomentando. Perceba que, nesses casos, estou dizendo que o indivíduo, nos seus mais variados papéis, precisa se perceber além da sua individualidade, dos seus interesses, para que alguma mudança seja possível. Quando digo que a origem das crises que vivemos é espiritual, estou falando de forma mais tangível, da crença que separa o indivíduo do todo, que, a partir desse lugar egoísta, passa a tomar decisões que, obviamente, vão levar a desequilíbrios. Não precisamos de pessoas com consciência espiritual elevada para mudar o sistema econômico.
O que precisamos é que os agentes da economia incluam em sua tomada de decisão uma visão que vá além do próprio umbigo, e que as pessoas busquem verdadeiramente não apenas aumentar o seu bem-estar, mas o bem-estar de outras pessoas e do planeta. Com essa mudança de paradigma que já está acontecendo, podemos ver uma nova realidade se aproximando. Entretenimento. Uma cultura que promova mais consciência. Depois de aprender como transformar o relacionamento, a educação, a forma como lidamos com a natureza e a economia, chegamos à indústria do entretenimento. Considero que esse pilar exerce hoje o papel de manutenção dos condicionamentos mais nocivos que tenho citado até agora, impedindo a expansão da consciência. Esse sistema é retroalimentado pela economia e pelo dinheiro, pois o entretenimento produz conteúdos que fomentam o consumo, a demanda por se intoxicar de ilusão, alimentando os condicionamentos que sustentam o eu inferior vivo. Percebo que, quando falo sobre a indústria do entretenimento, algumas pessoas podem pensar que é exagero. Outras até entendem em algum grau o que estou dizendo, mas não fazem ideia do tamanho da gravidade. Isso acontece porque a grande maioria já se acostumou com os estímulos vindos das músicas, novelas, séries, filmes, redes sociais, que normalizaram a representação simbólica dos aspectos distorcidos da personalidade humana. Eu posso começar dando um exemplo do que já vivi algumas vezes. Já aconteceu de, em alguns momentos em que estava descontraído, ligar a televisão e ver um programa com as músicas de maior sucesso do momento, as que mais vendem, com os artistas mais famosos. São músicas que as pessoas querem ouvir, que sabem de cor, pois ficam gravadas na mente. Do que elas falam? Falam da miséria humana, nutrem a ideia da vítima, a carência afetiva e a identificação com o eu inferior. Por isso digo que o entretenimento funciona como uma cola dessa identificação com a criança ferida. Fica praticamente impossível romper com essa identificação se essa cola continuar ativa. As temáticas das músicas de sucesso giram em torno da vingança, da traição, da superioridade, da carência, da dependência afetiva, da sexualidade sem sentido, e por aí vai. E tudo isso está presente especialmente na música, que tem um poder de tocar o ser humano em níveis profundos do seu campo emocional, além de, melodicamente, facilitar a memória para que a letra sempre esteja em sua mente. Ora, se sabemos que aquilo que está gravado em nosso cérebro é o que vai influenciar os sentimentos e as ações, estamos inconscientemente dentro de um sistema que se retroalimenta. Esse é somente um exemplo, mas você pode perceber isso nas novelas, nas séries, nos filmes. De uma forma geral, nossa cultura nutre a identificação com o eu inferior, com o nosso lado menor, com as nossas debilidades e insuficiências, que é a miséria que existe dentro de nós. A consequência é que muitas pessoas passam a ter orgulho de ser miseráveis, de sofrer, de ser pobres, material, emocional e espiritualmente. Na verdade, há uma constante nutrição da identificação devido ao conteúdo gerado por produtores que também têm a mente na lama. Eles são direcionados criativamente a dar vida a tramas e que as pessoas querem assistir. Vingança, disputa, violência, crueldade. Mas por quê? Porque dá dinheiro. Muitas pessoas vibram nessa frequência, são ávidas por poder e seguem produzindo esses conteúdos. Perceba que o entretenimento nas redes sociais também está nesse ciclo de perpetuação da ignorância. Por exemplo, alguns aplicativos são capazes de fazer as pessoas compartilharem conteúdos que servem para sustentar uma imagem de sucesso, na tentativa de provocar inveja.
seja pela beleza do corpo, pela comida especial ou pelo carro novo. Inconscientemente, entramos nesse jogo de exibir nosso sucesso para os outros em troca de suprir a carência afetiva com atenção, um mero like ou comentários. O próprio jornalismo, quando dá notícias sobre a vida das celebridades, sejam elas verdadeiras ou falsas, alimentam a ânsia por fofoca. As pessoas querem saber principalmente sobre acontecimentos negativos, como traições, gafes, alguém que disse algo errado, tudo para julgar e cancelar. Eu mesmo fui testemunha do poder devastador que uma história distorcida, contada estrategicamente usando a máquina de propagação da grande mídia, tem de destruir a reputação e o trabalho de muitas pessoas. Isso acontece porque existe demanda e oferta. As pessoas, sem saberem quem são de verdade e fugindo do encontro consigo mesmas, buscam preencher seus vazios ouvindo fofocas da vida alheia, seja nas redes sociais, nas notícias ou até mesmo nas histórias fictícias de personagens em séries e filmes. E a demanda por essa fuga é suprida com a oferta da indústria do entretenimento. Com o avanço das possibilidades tecnológicas, vamos cada vez mais chegando a situações que, em breve, poderão ser corriqueiras. Veja o título desta notícia da Reuters, agência de notícia britânica, publicada em novembro de 2021. Terreno virtual é vendido por recorde de 2,4 milhões de dólares no Decentraland, conhecido como metaverso. É um espaço virtual onde é possível comprar terrenos, visitar edifícios e interagir com outros usuários. Veja bem as consequências disso. Parece que estamos perdendo a mão e o controle total do uso inconsciente da tecnologia. O metaverso que está sendo criado é um exemplo, pois a grande quantidade de dinheiro que poderia ser destinada a tantas causas necessárias está sendo usada para colocar as pessoas virtualmente em um mundo de fantasias. E, enquanto isso, continuamos destruindo uns aos outros. Fato é que muito dinheiro vai para a indústria do entretenimento. As pessoas mais bem pagas são aquelas capazes de produzir ilusões e fantasias que alimentam a vítima e a carência afetiva. Isso porque não estamos falando da indústria da pornografia, que serve para saciar as fantasias do falso eu, uma forma de escape para tentar aliviar essa desconexão com a verdade. Somos seres capazes de usar a inteligência a nosso favor, então é muito importante que trabalhemos para mudar a realidade. Dando força ao entretenimento consciente. Infelizmente, o entretenimento tem sido usado como base para a manutenção desse estado lamentável de consciência em que nós estamos. Precisamos romper com essa mecanicidade e passar a produzir conteúdos que falem a verdade sobre a condição humana. O ser humano não é miserável. Ele é um potencial de luz, de prosperidade, de abundância. Tem o seu eu superior e devemos focar nisso, em vez de seguir focando na miséria. Em pequena escala, despontam na indústria do entretenimento conteúdos mais conscientes, que jogam luz a esses aspectos positivos do ser humano, provocando uma identificação maior com nossas virtudes mais nobres. Enquanto consumidores de conteúdo, agindo do lado da demanda, podemos optar por uma boa curadoria desses produtos e serviços, com músicas de alta vibração, novelas, séries e filmes que estimulam nossa inteligência e nossas habilidades, notícias que de fato cumprem com seu papel de informar e aplicativos que trazem mais qualidade de vida para os usuários. Além de sermos usuários, também podemos ser promotores e estimular as pessoas a consumir esse tipo de entretenimento. Do outro lado está a esfera da oferta, dos produtores de conteúdo. Se eles estiverem cientes dessa situação,
podem colocar seus dons e talentos de forma criativa para tornar seus produtos mais conscientes, permitindo que tenham de fato a capacidade de entreter sem limitar, mas sim expandir as potências humanas e nossas qualidades de amor, bondade, poder e serenidade. Já imaginou que você pode transformar o seu dia ao consumir entretenimento de qualidade? Você pode ouvir músicas que transmitam uma mensagem de luz no caminho do trabalho. Pode se informar em canais de notícias que tenham um compromisso com a verdade, que façam jornalismo de qualidade e imparcial, que divulguem não somente as misérias humanas, mas também as conquistas e espalhem o correio da boa notícia. Você pode assistir a séries ou filmes que contam histórias de pessoas que superaram as dificuldades e se tornaram um ser humano melhor. Essas opções já existem hoje e você pode consumi-las, em vez de optar de forma inconsciente, em efeito manada, por aquilo que todos estão consumindo. Aos poucos, vamos promovendo esses conteúdos, trazendo mais consciência para os danos do entretenimento e estimulando pessoas a mudar seus hábitos de consumo. Há muito que fazer no entretenimento, pois é uma área-chave para provocar uma mudança de cultura. Atualmente, a cultura de massa é determinada pela indústria do entretenimento. Portanto, é preciso trabalhar conscientemente para que o direcionamento desses conteúdos contribua para a construção de uma nova consciência. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Até o próximo capítulo. Desculpe o ambiente mais ruidoso hoje. Estou em outro local do ambiente de trabalho. Não esqueçam de curtir e comentar se assim gostaram. Não esqueçam de ler a descrição, que eu coloquei os subtítulos por lá. Compartilhem com todos que conseguirem e juntos para um mundo melhor, mais consciente. Namastê.